Jeová dá muito valor à lealdade dos seus adoradores. Isso acontece principalmente quando continuamos leais a Ele, apesar de dificuldades. E o que Jeová faz quando somos leais a Ele? Ele sente prazer em mostrar sua lealdade por nós. O Salmo 145:17 diz: Jeová é leal em tudo o que faz. Isso quer dizer que Jeová é confiável. Ele é sempre fiel. Ele nunca abandona seus amigos. Como você se sente por ter Jeová do seu lado? Não há bênção maior do que essa. Jeová não apenas tem poder ilimitado, mas quer usá-lo a favor do seu povo. Sendo assim, faz todo sentido estar do lado de Jeová. É por isso que a maioria dos adoradores de Jeová, se não todos, começa com a intenção de ser leal a Ele. Mas há uma diferença entre querer ser leal a Deus, dizer que é leal a Deus e realmente continuar leal a Deus. Um dia, todos nós vamos ter que provar se somos leais a Jeová. Quando isso acontecer, será que vamos ficar do lado de Jeová? A questão da lealdade ficou bem evidente no que aconteceu no deserto do Sinai, pouco depois que os israelitas saíram do Egito. No começo, o povo de Deus tinha a intenção de ser leal a Jeová. Eles fizeram um pacto e prometeram ser leais a Deus. Jeová, por sua vez, ofereceu a eles sua lealdade infalível. Que lições podemos aprender desse relato? Vamos começar lendo Êxodo, capítulo 20, versículos 1 a 7. Então Deus disse todas estas palavras: Eu sou Jeová, seu Deus, que o tirou da terra do Egito, a terra da escravidão. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para você imagem esculpida, nem representação de algo que há nos céus, em cima, ou na terra, embaixo, ou nas águas abaixo da terra. Não se curve diante delas, nem as sirva, pois eu, Jeová, seu Deus, sou um Deus que exige devoção exclusiva e traz punição pelo erro dos pais sobre os filhos, sobre a terceira geração e sobre a quarta geração daqueles que me odeiam, mas que demonstra amor leal até pela milésima geração daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não use o nome de Jeová, seu Deus, em vão, pois Jeová não deixará impune aquele que usar seu nome em vão. Tente visualizar o que aconteceu. Haviam se passado apenas 3 meses desde que Jeová tinha mostrado seu poder de forma incrível nas 10 pragas do Egito e ao abrir o Mar Vermelho. Agora o povo de Deus estava em frente ao Monte Sinai. O monte tremia violentamente. Havia trovões e relâmpagos, uma nuvem pesada, fumaça e um som muito alto que parecia ser de uma buzina. Neste cenário, Jeová se descreveu como um Deus leal e prometeu mostrar amor leal àqueles que lhe dessem devoção exclusiva. Em outras palavras, Jeová estava dizendo: se vocês ficarem do meu lado, eu vou ficar do seu lado. Como os israelitas reagiram à promessa de Jeová de ser leal a eles? Vamos ouvir esse relato em Êxodo 24, versículos 3 a 18. Então Moisés foi ao povo e relatou todas as palavras de Jeová e todas as decisões judiciais. E todo o povo respondeu com uma só voz: Estamos dispostos a fazer todas as coisas que Jeová falou. Assim, Moisés escreveu todas as palavras de Jeová. Levantou-se então de manhã cedo,
construiu um altar ao sopé do monte e erigiu 12 colunas correspondentes às 12 tribos de Israel. Depois enviou jovens israelitas, e eles fizeram ofertas queimadas e ofereceram novilhos como sacrifícios de participação em comum a Jeová. Moisés pegou metade do sangue e o pôs em tigelas, e aspergiu a outra metade do sangue sobre o altar. Então ele pegou o livro do pacto e o leu em voz alta ao povo, e eles disseram: Estamos dispostos a fazer tudo o que Jeová falou, e seremos obedientes. Portanto, Moisés pegou o sangue e o aspergiu sobre o povo, e disse: Este é o sangue do pacto que Jeová fez com vocês em harmonia com todas essas palavras. Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 anciãos de Israel subiram e viram o Deus de Israel. Sob os pés dele havia o que parecia ser um piso de safira, puro como os próprios céus. Ele não feriu os homens de destaque de Israel. Eles tiveram uma visão do verdadeiro Deus. E comeram e beberam. Então Jeová disse a Moisés: Suba ao meu encontro no monte e fique ali. Eu lhe darei as tábuas de pedra com as leis e os mandamentos que escreverei para a instrução do povo. Moisés e Josué, seu ajudante, aprontaram-se, e Moisés subiu ao monte do verdadeiro Deus. Mas ele tinha dito aos anciãos: Esperem aqui por nós até voltarmos a vocês. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver uma questão a resolver pode se dirigir a eles. Então Moisés subiu ao monte enquanto a nuvem cobria o monte. A glória de Jeová permaneceu sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. No 7º dia, de dentro da nuvem, ele chamou Moisés. Para os israelitas que estavam observando, a glória de Jeová parecia um fogo consumidor no cume do monte. Então Moisés entrou na nuvem e subiu ao monte. E Moisés ficou no monte 40 dias e 40 noites. Imagine como aquilo deve ter sido emocionante para os israelitas. Eles estavam ali, na presença do único Deus verdadeiro, escutando a promessa de lealdade de Jeová e fazendo um pacto com ele. Em Êxodo 19:5, Jeová diz a eles: Se obedecerem fielmente à minha voz e guardarem o meu pacto, certamente se tornarão minha propriedade especial dentre todos os povos, pois a terra inteira pertence a mim. Não surpreende que os israelitas tenham ficado determinados a ser obedientes, fiéis, leais a Jeová. Todos juntos disseram: Estamos dispostos a fazer tudo o que Jeová falou e seremos obedientes. Mas como já foi dito antes, há uma diferença entre querer ser leal a Deus, dizer que é leal a Deus e realmente continuar leal a Deus. Nesse relato que estamos lendo, os israelitas tinham a intenção de ser leais a Jeová. Mas será que continuariam leais durante uma prova inesperada? Vamos acompanhar a leitura de Êxodo 32, versículos 1 a 35. Enquanto isso, vendo que Moisés estava demorando em descer do monte, o povo se reuniu em volta de Arão e lhe disse: Vamos, faça para nós um Deus que vá à nossa frente, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito. Então Arão lhes disse: Tirem os brincos de ouro das orelhas das suas esposas, dos seus filhos e das suas filhas, e tragam-nos a mim. E assim todo o povo tirou os brincos de ouro das orelhas e os levou a Arão. Ele pegou então o ouro que eles trouxeram e o moldou com uma talhadeira, fazendo com ele uma estátua em forma de bezerro. E eles começaram a dizer: Este é o seu Deus, ó Israel, que o tirou da terra do Egito.
Quando Arão viu isso, construiu um altar diante do bezerro. Então Arão proclamou: Amanhã haverá uma festividade para Jeová. Assim, levantaram-se cedo no dia seguinte, fizeram ofertas queimadas e apresentaram sacrifícios de participação em comum. Depois o povo se sentou para comer e beber. Então se levantaram para se divertir. Jeová disse a Moisés: Vá, desça, porque o seu povo, que você tirou da terra do Egito, se corrompeu. Desviaram-se depressa do caminho que ordenei que seguissem. Fizeram para si uma estátua em forma de bezerro e estão se curvando diante dela, oferecendo-lhe sacrifícios e dizendo: Este é o seu Deus, ó Israel, que o tirou da terra do Egito. Jeová disse ainda a Moisés: Vi que esse povo é obstinado. Portanto, não tente me impedir de exterminá-los na minha ira ardente. E farei de você uma grande nação no lugar deles. Então Moisés fez um apelo a Jeová, seu Deus, dizendo: Por que, ó Jeová, voltas a tua ira ardente contra o teu povo, depois de tirá-los da terra do Egito com grande poder e com mão poderosa? Porque os egípcios deviam dizer: foi com más intenções que ele os tirou do Egito. Ele queria matá-los nas montanhas e exterminá-los da face da terra. Abandona a tua ira ardente e reconsidera a tua decisão de trazer essa calamidade sobre o teu povo. Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaque e Israel, a quem juraste por ti mesmo, dizendo: multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e darei à sua descendência toda esta terra que indiquei, para que eles a recebam como propriedade permanente. Diante disso, Jeová reconsiderou a calamidade que disse que traria sobre o seu povo. Moisés virou-se então e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos. As tábuas estavam escritas em ambos os lados, na frente e no verso. As tábuas eram obra de Deus, e a escrita era a escrita de Deus gravada nas tábuas. Quando Josué começou a ouvir o barulho do povo gritando, ele disse a Moisés: Há um som de batalha no acampamento. Mas Moisés disse: Não é o som de um canto de vitória, nem é o som de lamento por uma derrota. Ouço o som de outro tipo de canto. Assim que Moisés chegou perto do acampamento e viu o bezerro e as danças, a sua ira se acendeu, e ele jogou no chão as tábuas que estavam nas suas mãos, despedaçando-as ao sopé do monte. Ele pegou o bezerro que tinham feito, queimou no fogo e o triturou. Então o espalhou sobre a água e fez com que os israelitas a bebessem. E Moisés disse a Arão: Que foi que este povo lhe fez para que você trouxesse tamanho pecado sobre eles? Arão respondeu: Não fique irado, meu senhor. O senhor sabe muito bem que o povo tem inclinação para o mal. Eles me disseram: Faça para nós um Deus que vá à nossa frente, pois não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito. Por isso eu lhes disse: Quem tiver enfeites de ouro deve tirá-los e dá-los a mim. Então joguei o ouro no fogo e saiu esse bezerro. Moisés viu que o povo estava fora de controle, porque Arão os havia deixado sem controle, e isso os expôs à vergonha diante dos seus inimigos. Então Moisés se pôs na entrada do acampamento e disse: Quem está do lado de Jeová? Venha a mim. E todos os levitas se reuniram em volta dele. Ele lhes disse: Assim disse Jeová, o Deus de Israel: Ponha cada um de vocês a sua espada na cintura e percorra o acampamento, de entrada a entrada, matando irmão, vizinho e amigo.
Os levitas fizeram o que Moisés havia ordenado. Assim, naquele dia, cerca de 3.000 homens foram mortos. Moisés disse então: Ponham-se hoje à parte para o serviço de Jeová, pois cada um de vocês agiu contra seu próprio filho e contra seu próprio irmão. Hoje, ele lhes concederá uma bênção. Logo no dia seguinte, Moisés disse ao povo: Vocês cometeram um pecado muito grande, e eu subirei agora ao encontro de Jeová para ver se posso reparar o seu pecado. De modo que Moisés voltou a Jeová e disse: Que grande pecado esse povo cometeu! Fizeram para si um Deus de ouro. Mas agora, se for da tua vontade, perdoa o pecado deles. Se não, por favor, apaga-me do livro que escreveste. No entanto, Jeová disse a Moisés: Apagarei do meu livro aquele que tiver pecado contra mim. Agora vá, guie o povo para o lugar de que lhe falei. Meu anjo irá à sua frente. E no dia em que eu exigir uma prestação de contas, trarei punição sobre eles por causa do pecado deles. Então Jeová começou a atingir o povo com uma praga, por terem feito o bezerro que Arão fez. Os israelitas tinham mesmo a intenção de ser leais a Jeová. Mas, pelo jeito, eles só tinham fé quando ouviam Moisés na frente deles. Do ponto de vista dos israelitas, Moisés estava demorando no Monte Sinai, e isso os deixava ansiosos. Será que eles achavam que Moisés os tinha abandonado, ou será que achavam que ele tinha morrido no monte? Não sabemos. O ponto é que os israelitas se sentiam abandonados no deserto, sem o líder em quem tanto confiavam. A lealdade deles foi posta à prova. Aquelas circunstâncias eram desafiadoras, mas era a chance de os israelitas serem leais e provarem sua devoção exclusiva a Jeová, apesar de estarem numa situação aflitiva. Eles preferiram procurar alívio por se entregar a festas e a rituais idólatras com muita comida e bebida. E o irônico é que eles disseram que estavam fazendo uma festividade para Jeová. Ainda por cima, acreditaram que o bezerro de ouro representava Jeová Deus. Eles realmente acharam que podiam se envolver em idolatria e, ao mesmo tempo, ser leais a Jeová. Eles queriam ser leais a Jeová. Até disseram que eram leais enquanto adoravam o bezerro de ouro. Mas o que Jeová achou disso? Jeová disse a Moisés que o povo tinha se corrompido e se desviado de fazer sua vontade. Jeová ficou tão irado com a traição dos israelitas que pensou em exterminá-los. Mas nem todos os israelitas foram desleais a Jeová. Moisés, por exemplo, tomou uma posição firme contra os idólatras. Ele pegou o bezerro que tinham feito, queimou-o no fogo e o triturou. E quando Moisés ficou na entrada do acampamento e disse: Quem está do lado de Jeová, venha a mim. Todos os levitas se juntaram a ele. A lealdade dos levitas foi tão grande que eles até mataram a espada seus parentes e vizinhos idólatras. Sem dúvida, Moisés e os levitas estavam do lado de Jeová. Jeová, por sua vez, foi leal a eles. Ele também foi leal aos seus amigos Abraão, Isaque e Jacó. Por se lembrar da promessa que fez a eles, Jeová não exterminou a nação inteira. Jeová está mesmo do lado dos que são leais a Ele. Vamos agora acompanhar o trecho final da leitura bíblica. Vamos ler Êxodo, capítulo 34, versículos 1 a 14. Jeová disse então a Moisés:
lavre 2 tábuas de pedra iguais às primeiras. E eu escreverei nas tábuas as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você despedaçou. Esteja pronto pela manhã, visto que de manhã você subirá ao monte Sinai e se apresentará diante de mim, lá no cume do monte. Mas ninguém pode subir com você, e ninguém mais deve ser visto em parte alguma do monte. Nem mesmo ovelhas ou bois deverão pastar diante do monte. Assim, Moisés lavrou 2 tábuas de pedra iguais às primeiras. Ele se levantou de manhã cedo e subiu ao monte Sinai, conforme Jeová lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Então Jeová desceu na nuvem e pôs-se ali junto dele. E declarou o nome de Jeová. Jeová passou diante dele declarando: Jeová, Jeová, Deus misericordioso e compassivo, paciente e cheio de amor leal e de verdade, que demonstra amor leal a milhares, perdoando o erro, a transgressão e o pecado. Mas de modo algum deixará impune o culpado, pois trará punição pelo erro dos pais sobre os filhos e sobre os netos, sobre a 3ª geração e sobre a 4ª geração. Moisés imediatamente se curvou por terra e se prostrou. Disse então: Ó Jeová, se eu realmente achei favor aos teus olhos, por favor, Jeová, vem conosco no nosso meio, embora sejamos um povo obstinado. Perdoa nosso erro e nosso pecado e aceita-nos como tua propriedade. Ele respondeu: Estou fazendo um pacto. Farei diante de todo o seu povo coisas maravilhosas que nunca foram feitas em parte alguma da terra, nem entre as nações. E todos os povos entre os quais você morar verão as obras de Jeová, pois o que faço com você é uma coisa espantosa. Preste atenção ao que lhe ordeno hoje. Expulsarei de diante de você os amorreus, os cananeus, os hititas, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Tenha o cuidado de não fazer nenhum pacto com os habitantes da terra para a qual você está indo, para que isso não se torne um laço entre vocês. Mas vocês devem demolir os altares deles, despedaçar suas colunas sagradas e derrubar seus postes sagrados. Você não deve se curvar diante de nenhum outro Deus, pois Jeová é conhecido por exigir devoção exclusiva. Sim, ele é um Deus que exige devoção exclusiva. O que aprendemos desse relato da Bíblia? Não basta apenas querer ser leal a Jeová. Este mundo corrupto pode nos fazer pensar que podemos nos desviar dos princípios de Jeová e, ao mesmo tempo, ser leais a Ele. Mas Jeová exige devoção exclusiva. É verdade que vamos enfrentar problemas. Por exemplo, pode ser algum problema inesperado na família ou alguma dificuldade financeira grave. Um membro da congregação pode nos magoar. Ou podemos estar sofrendo muito com um problema de saúde. Ao passarmos por situações como essas, nunca devemos achar que a solução é violar os princípios de Jeová. Na verdade, ficar ao lado de Jeová é sempre a melhor solução. Temos essa garantia porque podemos sempre contar com Jeová. Ele é confiável e leal. Ele promete mostrar amor leal aos que lhe dão devoção exclusiva. Em outras palavras, Jeová está nos dizendo: se vocês ficarem do meu lado, eu vou ficar do seu lado. Como acabamos de ler, Jeová fará coisas maravilhosas pelo seu povo.
Jeová é um Deus misericordioso e compassivo, paciente e cheio de amor leal.